Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula do nosso canal Vida Animal, onde você adquire conhecimentos que com certeza vai garantir que você consiga salvar a vida de qualquer animal, cão ou gato, em qualquer hora, em qualquer lugar. E hoje, o nosso tema escolhido para a nossa aula é sobre cicatrização de feridas abertas. Na aula de hoje, eu vou mostrar para você como que a gente vai manusear uma ferida aberta, garantindo que a gente consiga aí acelerar o tempo de cicatrização. Então, hoje, a nossa aula será sobre feridas abertas, e nessa aula eu vou falar para vocês como elas são provocadas e o que a gente deve aí, tomar de medidas para a gente conseguir acelerar um pouco mais aí o tempo de cicatrização e melhorar o prognóstico do animal. Então, vamos começar aí a falar sobre o nosso tema. Vou colocar o slide. Então, o foco de hoje, repetindo, é falar sobre feridas abertas e como que a gente deve proceder para acelerar essa cicatrização. Para quem está aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Meu nome é Karine Henriques, sou médica veterinária, cirurgiã de tecidos moles, pós-graduanda em endocrinologia, sou professora e responsável técnica da Rede Formar. Então, antes da gente começar aí a falar sobre como a gente vai proceder numa ferida, eu preciso que vocês entendam primeiro aí algumas classificações. O primeiro, bom, vocês conhecem o Catarino. O primeiro é que causas diferentes de feridas exigem manobras diferentes. Então, por exemplo, muita gente acredita que toda ferida deve ser tratada da mesma forma, com os mesmos tipos de medicamentos. E não é assim que funciona. Para cada tipo de ferida, existe uma causa. A gente tem que saber o que provocou aquela ferida, para a gente conseguir aí realizar um tratamento, conseguir realizar uma manobra diferente. Então, essa é a importância dessa nossa aula de hoje, vocês entenderem que eu preciso saber o motivo da ferida para eu conseguir entender como que a gente vai manusear ela e como que a gente vai acelerar a cicatrização. Se você não souber a causa da ferida, vai dificultar demais aí a nossa conduta correta. Então, eu dividi a aula de hoje em alguns tópicos. Primeiro, causas de feridas. Segundo, o processo fisiológico da cicatrização, para vocês entenderem como que funciona o processo de cicatrização, os fatores que vão interferir nesse processo, o que vai alterar e fazer essa cicatrização demorar mais ou ser mais rápida, e vou finalizar com o que a gente pode tomar aí de conduta para acelerar essa cicatrização e fazer com que ela ocorra aí de forma mais saudável. Então, primeiro vamos falar aí sobre as causas de feridas. Gente, as causas de feridas são muitas, tá? São várias possibilidades que podem ser de fatores externos e fatores internos. Como assim fatores externos e fatores internos? Fatores externos são aqueles fatores do ambiente em que o animal vive, né? Do meio externo do organismo do animal, como, por exemplo, uma mordida, que pode ser uma mordida aí, através principalmente de brigas de cão com cão, gato com gato, ou cão e gato. Então, as mordidas são importantes causas aí de feridas em cães e em gatos, como fator externo, que é uma coisa que veio de fora, que veio do ambiente em que o animal vive. Tá muito comum em animais aí, principalmente animais que têm acesso à rua sem o tutor, gatos que vão para a rua sem o tutor, que vão dar aqueles famosos passeios e voltam aí machucados, porque brigaram com outro gato ou foi atacado aí por um cão, né? Ou cães, às vezes a pessoa tem mais de um cão alfa na sua casa, mais de um cão líder, e esse cão começa a brigar com o outro, caso não tenha aí um cuidado de separação. Tá? A gente tem também como uma causa aí de fatores externos cirurgias. As cirurgias provocam, sim, feridas. A gente tem que fazer uma incisão, por exemplo, no abdômen de um animal para realizar a castração, e vai provocar uma ferida. Lógico que aqui a ferida é um pouco mais simples para se tratar, porque é uma ferida limpa. É uma ferida que foi provocada no animal de uma forma cirúrgica, de uma forma estéril, tá? E um outro exemplo aqui de fatores externos são as perfurações
que pode ser perfuração aí também por mordedura, as mordeduras, os caninos podem perfurar, pode ser perfuração por facada, perfuração por pregos, perfuração por qualquer objeto pérfuro cortante. E isso pode ser tanto acidental quanto criminal. Tá? Uma outra causa aqui de perfuração que está cada vez mais frequente, infelizmente, é a perfuração provocada por balas, tá? Principalmente aí balas de chumbinho, que as pessoas, infelizmente, principalmente em gatos, têm o hábito aí de provocar aí tiros nos animais, tá? Os fatores internos são aqueles fatores que vêm do organismo do animal. É uma desordem no próprio corpo do animal que está provocando as feridas. Não necessariamente a origem vai ser na pele, tá? A gente pode ter um animal, por exemplo, com problemas aí hormonais que vão resultar em feridas, em problemas na pele do animal, tá? Outro exemplo aqui são as infecções sarnas, fungos, bactérias, que podem provocar feridas na pele do animal. É muito importante que o animal seja consultado, que o veterinário realize aí a sua consulta, o seu exame clínico, seus exames laboratoriais, porque, por exemplo, um gato com esporotricose, ele vai ter várias feridas pelo corpo. E essa ferida não vai cicatrizar se não for diagnosticado a causa, que é o fungo Sporotrix. Então, o veterinário vai ter que entrar com tratamento para o causante, que é o fungo, e um tratamento para a ferida, tá? Então, as infecções na pele são uma das causas muito comuns de feridas e elas devem ser tratadas de acordo com o fator que está causando, de acordo com o micro-organismo que está causando. Infelizmente, o que a gente mais vê é pessoas tratando como se fosse tudo igual, sarna, fungo, bactéria, fosse o mesmo tratamento, e não é, tá? O segundo aqui de exemplo, terceiro, na verdade, que eu primeiro falei de problemas hormonais, a gente tem as neoplasias. Alguns tumores, por exemplo, o mastocitoma, é um tumor aí que pode acontecer na pele do animal, o animal vai coçar demais, ele vai ter um prurido intenso que pode provocar feridas. E se for neoplasias, é obviamente que a gente tem que encaminhar esse animal para um oncologista, dependendo de uma retirada cirúrgica, uma quimioterapia, vai depender aí do tumor que o animal tiver. Tá? E por último aqui dos nossos exemplos de fatores que são internos, fatores que são originados dentro do organismo do animal, a gente tem as doenças circulatórias. Animal aí, por exemplo, como a trombose, né, o animal aí com uma obstrução de um vaso sanguíneo, no local onde que ocorreu a obstrução do vaso sanguíneo, vai ter uma falha na circulação, não vai ter oxigênio chegando para aquele tecido, não vai ter gás carbônico indo embora, não vai ter lixo indo embora, e aquele tecido vai ter aí um processo que a gente chama de necrose, que é a morte tecidual. São várias as causas de feridas. Eu poderia ficar aqui 2 horas falando para vocês. Pode ser picada de cobra, picada de aranha. Então, por isso que é importante que o veterinário saiba a causa da ferida do seu animal. Muitas vezes vai ser necessário a realização de exame de laboratório para eu conseguir determinar qual foi a causa da ferida. Se eu souber a causa da ferida, eu consigo estipular o melhor tratamento e eu consigo garantir que aquela ferida cicatrize o mais rápido possível. Então, aqui tem um exemplo de felinos com esporotricose, que são feridas que geralmente iniciam no rosto do animal, tá? Mas pode acontecer por todo o corpo. Não há pomadas que vão cicatrizar essas feridas sem que o tratamento seja estipulado por um veterinário para combater o fungo que está provocando essa doença, tá? Quem tiver dúvidas sobre esporotricose, a gente tem um vídeo no canal em que eu falo bastante sobre esporotricose e eu aconselho vocês darem uma assistida lá para vocês tirarem todas as dúvidas sobre essa doença que está cada vez mais comum. Aqui, um exemplo de uma ferida cirúrgica, uma ferida aí que pode ter sido, por exemplo, uma castração, que é uma ferida limpa, a gente chama de ferida limpa porque ela foi feita num bloco cirúrgico, espera-se, né, de uma forma aí bem asséptica, porém ela pode se contaminar caso você não tome as medidas necessárias para prevenir aí essa contaminação, tá? Por mais que tenha sido uma ferida com uma causa ótimo, uma causa limpa, não quer dizer que você deve negligenciar, porque ela pode se contaminar com saliva, se contaminar com o ambiente, e aí se tornar uma ferida bastante suja e bastante complicada.
E aqui, uma outra causa de ferida, que são as miíases, muito conhecidas aí como bicheiras, tá? Que são feridas provocadas por larvas de moscas, e muita gente, infelizmente, acredita que só vai ter bicheira se tiver um machucado, esse machucado for contaminado com ovos de moscas. Não, tá? Basta, por exemplo, um olho com bastante secreção para chamar a atenção dessa mosca, para ela fazer a deposição dos ovos. Basta uma vagina, um ânus bastante cheio de matéria orgânica, de fezes, de secreção purulenta, para atrair as moscas, elas botarem os seus ovinhos, esses ovos eclodirem e formarem aí inúmeras larvas que vão piorar a ferida. Essas feridas também têm uma forma de tratamento bem específico, tem uma forma de tratamento que vai garantir que ela cicatrize mais rápido. Agora que a gente já falou sobre as causas das feridas, a gente vai falar um pouco sobre o processo fisiológico da cicatrização. Como que a cicatrização vai ocorrer de forma natural no organismo do animal, a gente intervindo ou não. Então, independente se a gente vai entrar com medicamentos, se a gente vai entrar com limpeza, o processo de cicatrização vai acontecer. O que vai interferir é que, se a gente agir de forma correta, a gente vai acelerar esses processos. Uma ferida que, por exemplo, iria cicatrizar em um mês, vai cicatrizar em 15 dias, tá? O foco da nossa aula de hoje é falar sobre as feridas abertas, que são aquelas feridas em que a gente não vai realizar sutura. Tá? Então, são feridas que vão ficar abertas, porque a gente não vai dar pontos. Muitas feridas a gente não vai dar ponto porque é uma ferida contaminada, é uma ferida que já tem muito tempo de ocorrência, já tem mais de 48 horas que aconteceu, então o veterinário não vai realizar sutura. Feridas provocadas por bicheira, muitas vezes a gente também não vai realizar sutura. Feridas provocadas por mordeduras, a gente também não vai realizar sutura. Então, feridas abertas são aquelas em que o veterinário, por algum motivo, ele optou por não dar os pontos, então ela vai demorar um pouco mais para acontecer. Então, esse é o nosso foco da aula de hoje. Então, vamos aí falar sobre o processo fisiológico da cicatrização. Como que o processo fisiológico vai acontecer? Ele é dividido em 3 fases, e eu vou falar de uma por uma. A primeira fase é a fase inflamatória, em seguida vamos ter aqui a fase proliferativa, e em terceiro aqui a gente vai ter a fase de reparação. É muito importante que a gente tenha conhecimento sobre essas fases, porque muitas pessoas medicam o animal por conta própria. Por exemplo, na fase inflamatória, que dura aí mais ou menos 3, 5 dias, o animal não pode receber nenhum tipo de inflamatório. Porque se ele receber um anti-inflamatório, essa fase inflamatória, é a fase que precisa de uma inflamação, ela vai ser reduzida, ela vai ser aumentada, ela vai durar mais tempo do que deveria durar. Então, evitem medicar o animal sem orientação de um veterinário, pois você pode retardar a cicatrização achando que está ajudando. Um outro exemplo é que na fase proliferativa, é a fase que a gente não pode debridar a ferida, a gente não pode esfregar a ferida, senão atrapalha todo o processo proliferativo. E muita gente, inclusive muitos médicos veterinários, têm o hábito de mandar debridar todos os dias até a cicatrização. Então, se eu debridar na fase errada da ferida, ao invés de cicatrizar com 1 mês, ela cicatriza com 6 meses. Tá? A mesma coisa dos anti-inflamatórios, há um uso muito exacerbado de corticosteroides. E corticosteroides atrapalha demais a cicatrização, demora muito. Então, evitem medicar o animal sem orientação de um médico veterinário, pois você pode atrapalhar demais aí o processo de cicatrização. Então, a cicatriz, ela é formada através de 3 etapas, que eu vou falar de uma por uma. A primeira é a fase inflamatória, a segunda é a fase aí proliferativa, e a terceira é a fase de reparação, e no final, a gente vai ter aí a formação de uma cicatriz. A cicatriz pode ter o mesmo tom original da pele do animal, com a mesma coloração de pelo, ou pode ficar marcas igual fica aí nos seres humanos. Vai depender muito do processo, como aconteceu o processo e do tipo de ferida que aconteceu no animal. Então, tem casos que o animal fica sem marcas nenhuma, tem casos que o animal que é preto fica com o pelo totalmente branco, na região que teve a cicatriz, ou fica sem pelo. Isso vai depender da causa e vai depender de como que aconteceu o processo de cicatrização.
Então, primeiro, a fase inflamatória. A fase inflamatória, ela dura aí de 1 a 4 dias, tá? Que é a fase normal, a fase fisiológica, se estiver tudo agindo aí corretamente. A gente consegue acelerar um pouco essa fase inflamatória, a gente tomar as medidas aí necessárias. É essa fase em que usar anti-inflamatórios, seja em pomada, seja em via oral, não é recomendada, porque eu preciso que nessa fase ocorra inflamação. Eu preciso que nessa fase chegue aqui células do sistema imunológico, que chegue aqui plaquetas, para acelerar o meu processo. Tá? É importante que nesse momento, que é o momento que ocorreu a ferida, chegue primeiro plaquetas, que é para estancar aí os vasos que foram rompidos, e chegue células inflamatórias. Essas células inflamatórias que estavam perto da ferida naquele momento vão atrair outras células inflamatórias, vão atrair outros mediadores químicos, mediadores aí do sistema imunológico para atrair outras células e atrair também as células que serão responsáveis pela cicatrização. E todo esse processo inflamatório de atração de outras células, atração de plaquetas, atração de células que vão realizar aí a cicatrização, a gente vai chamar de fase inflamatória. E essa fase inflamatória, que é a fase onde que a gente vai ter aí a atração de plaquetas, atração de células inflamatórias, vão provocar aí a liberação de mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios serão responsáveis por provocar a dor no local, provocar um edema no local e provocar também aí uma secreção, que não é normal que seja uma secreção purulenta, tá? Se tiver uma secreção com pus, indica pra gente que essa ferida foi contaminada, tá? Nesse processo de fase inflamatória, é essencial que a gente limpe essa ferida, tá? É essencial que a gente consiga retirar aí dessa ferida restos que ficaram, por exemplo, de asfalto, de terra, de pomada. Então, nessa fase, é essencial que a gente realize aí o debridamento da ferida, que é a fricção da ferida. A gente esfregar essa ferida com uma gaze ou com uma buchinha, manter essa ferida limpa. Então, nos primeiros 1 a 4 dias de uma ferida, é essencial que a gente mantenha ela limpa, que a gente mantenha ela aí debridada, tá? Para auxiliar aí a fase inflamatória e reduzir as chances de contaminação. Porque essa fase eu preciso que o sistema imunológico esteja voltado para a cicatrização. Se nessa fase eu tenho uma contaminação da ferida com bactérias, com fungo, seja lá o que for, de micro-organismo ou de corpo estranho, o meu sistema imunológico vai ficar voltado para combater aquele patógeno que está na ferida e não para cicatrizar. Então, eu preciso, nessa fase, é muito importante que não seja administrado nenhum tipo de anti-inflamatório sem orientação de médico veterinário e também que a gente realize a debridação da ferida para eliminar qualquer tipo de patógeno e de micro-organismo que esteja nessa fase inflamatória, tá? Então, nessa fase inflamatória, aqui a gente tem uma imagem que é um agregado aí de plaquetas, de hemácias com fibrina, que é um tampão. É um tampão temporário que tem a função aí de controlar o sangramento e a função de atrair células imunológicas e atrair células da cicatrização, tá? Então, aqui a gente finaliza, a gente fecha a primeira parte da cicatrização, que é a fase inflamatória. Em seguida, a gente vai ter a fase proliferativa, que pode durar de 5 a 20 dias, e isso vai depender, esse tempo vai depender de vários fatores que eu vou falar no terceiro tópico da nossa aula. Nessa fase proliferativa, a gente vai ter aí a multiplicação de células da pele do animal onde que ocorreu a ferida. A gente vai ter aí um rearranjo, a gente vai ter uma nova formação de tecido para tentar cobrir aquele buraco que ficou durante uma ferida. Só que essa multiplicação e essa construção de uma nova pele onde teve a ferida é temporário.
Não vai ser a cicatrização fixa. É uma região que a gente chama de região granulosa, tá? É uma região de tecido de granulação, que é uma região muito sensível, ela ainda não está fixa, ela ainda não está firme. As fibras de colágeno, que são importantíssimos para a cicatrização, ainda não estão 100% prontas. Então, nessa fase, onde começa a ter aí a multiplicação das células que foram lesadas durante uma ferida, é muito importante que a gente evite debridar. Por quê? É uma região aí que ainda está imatura, é uma região que ainda está macia, entre aspas, assim falando, e é uma região muito sensível a, inclusive, novos sangramentos, porque está tudo começando a se colocar no lugar. Se você vier e debridar com uma gaze, ou debridar com uma esponja, você vai tirar todo mundo do lugar, porque eles ainda estão tentando ficar no lugar certo. Então, entre o período de 5 e 20 dias após uma ferida, não se deve realizar o debridamento. A gente deve fazer uma limpeza bem tranquila, uma limpeza aí sem forçar o tecido, uma limpeza que a gente chama de limpeza macia. Então, na fase proliferativa, a gente tem que ter maior cuidado aí com o atrito para não lesionar as células que estão começando a tampar o buraco que ficou durante aí, o acidente que provocou aquela ferida, tá? Então, olha para vocês verem aqui nessa imagem, como que está bem rosinha, bem vermelhinho esse tecido de granulação, esse tecido aí granuloso, e facilmente hemorrágico. Ele é muito fácil de sangrar. Então, evite escovar, evitem passar a gás, evite aí manusear com atrito e com grosseria esse tecido, pois a chance de desarranjar tudo isso e afetar o meu tempo dessa fase, que é de 5 a 20 dias, para 1 mês, 2 meses, é muito grande. Então, aqui a gente tem que fazer limpezas bem macias, limpezas bem leves, para não danificar esse tecido de granulação. Aqui já começa a ter o fechamento aí da minha ferida, a gente pode ver nessa fase a pele um pouco mais repuxada, tá? Que são as fibras tentando aproximar uma borda da outra. Então, como a gente vê aqui na imagem, a gente consegue ver a pele um pouco mais repuxada, e isso é normal. Então, aqui a gente vai realizar aí a limpeza, que eu vou explicar daqui a pouquinho, da mesma forma, porém, com um pouco mais de delicadeza para não lesionar esse tecido que é bem novo. E por último, das fases de cicatrização, a gente tem a fase de reparo, que é a fase em que tudo fica mais firme, que é a fase em que a gente já vai ter a formação de uma cicatrização. E, na grande maioria dos casos, a cicatrização vai formar um tecido mais claro do que o original, tá? Por mais que sejam as mesmas células que compunham aquele tecido, ele, infelizmente, ele pode se tornar um tecido aí com uma coloração diferente da original, como eu falei para vocês. Isso vai depender muito do animal, de como que ocorreu essas fases aí de cicatrização, e também vai depender da causa original da ferida, tá? Esse tecido de granulação, que vem na fase anterior, ele começa a ficar mais firme, as fibras de colágeno começam a ficar mais resistentes, e elas conseguem formar um esqueleto bem mais rígido, e que todas as células vão tomar aí a sua posição normal, elas vão ficar fixas umas nas outras, e esse tecido vai ser o tecido permanente. Ela vai ser o tecido que vai ficar no animal de forma rígida, de forma bem agrupada, até aí que o animal venha a óbito, ou, infelizmente, ocorra um novo processo aí de ferida, tá? Essa fase de reparo, ela pode durar meses, ela pode durar 1 ano, aí, vai depender de tudo que eu falei para vocês. Vai depender da saúde prévia do animal, vai depender da causa da ferida, vai depender principalmente se você tomou as medidas corretas durante as 3 etapas de cicatrização, tá? Aqui nessa etapa também, na fase de reparo, a gente não tem a necessidade de debridar essa ferida, de esfregar essa ferida, a não ser a nossa limpeza convencional, que é a limpeza aí sem friccionar o tecido, sem nenhum tipo de agressão ao tecido, tá? Então, para ficar mais fácil para você memorizar,
A debridagem, que é muito recomendada, que é esfregar a ferida para tirar toda a sujeira, ela é recomendada apenas na fase inflamatória, que dura de 1 a, no máximo, 4 dias. Passou esse tempo, não há mais necessidade de debridar aquela ferida, somente limpar ela sem que haja agressão do tecido, para garantir que as células da cicatrização consigam ficar de forma correta e de forma realinhada. Então, aqui, para vocês verem, um gatinho que teve um procedimento cirúrgico, junto do procedimento cirúrgico, várias perfurações provocadas por bala de chumbinho, e se você observar a cicatriz está um pouco mais clara do que o tom normal da sua pele. Pode ser que o pelo nasça de forma incorreta nessas regiões, incorreta que eu falo, assim, de uma cor diferente, e pode ser também que nem nasça pelo mais naquela região. Então, tem animais que ficam aí com cicatrizes visíveis a olho nu, mas tem animais que não têm marcas, animais que não têm aí cicatriz visível. Agora, a gente vai falar sobre os fatores que vão afetar a minha cicatrização, tá? Fatores que vão acelerar ou vão deixar a minha cicatrização mais lenta, tanto fatores que são externos, quanto fatores que são do próprio animal, que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, vamos lá. Primeiro fator que vai alterar a minha cicatrização, que a gente não tem. Muitas vezes as pessoas perguntam quanto tempo que demora para cicatrizar o animal que teve uma bicheira. Não dá para ter uma noção de quanto tempo que demora, porque depende de vários fatores, tá? O primeiro fator que a gente tem que levar em consideração é a causa. Se é uma causa que provocou contaminação, por exemplo, uma mordedura, uma bicheira, geralmente são causas aí que vão demorar muito mais tempo para cicatrizar. Agora, se a ferida foi provocada aí, por exemplo, um procedimento cirúrgico, que eu vou conseguir dar pontos, aí essa ferida vai cicatrizar bem rápido. Então, a causa da ferida vai afetar diretamente o tempo de cicatrização. Então, se a causa da ferida foi uma causa que teve contaminação de micro-organismos, seja sarna, seja fungo, então é uma ferida que vai demorar mais para cicatrizar, tá? Local da ferida. Feridas que são provocadas aí na axila ou na região da virilha são feridas que demoram mais para cicatrizar. Por quê? Que são regiões de atrito, que um animal, ao andar, ele vai ter um atrito. As feridas, para que elas consigam aí ter uma cicatrização rápida e eficiente, elas precisam estar de repouso. Porém, nesses locais, que é a virilha e a axila, o animal não consegue ter um repouso 100%, porque ele manuseia as patas o tempo todo. E ao manusear as patas, evita e diminui o repouso daquela ferida, aumentando o tempo de cicatrização. Então, o local onde houve a ferida também é fundamental para o tempo de cicatrização, tá? O terceiro fator é a presença de doenças. Animais, por exemplo, que são diabéticos, eles tendem a demorar mais para realizar a cicatrização. Por quê? As células que realizam cicatrização necessitam demais de insulina e de glicose. E animais que têm diabetes são animais que têm aí uma dificuldade aí na disponibilização de insulina e na disponibilização de glicose. Então, vai faltar insulina, vai faltar glicose para essas células e elas vão trabalhar mais lentamente, aumentando o tempo de cicatrização. Um outro exemplo são animais aí com problemas autoimunes, que são animais que muitas vezes são tratados com corticosteroides, que são anti-inflamatórios muito potentes, que vão retardar demais a fase de cicatrização, principalmente a fase inflamatória. Tá? Então, a presença de doenças que o animal já possuir pode afetar, e sim, o meu tempo de cicatrização. Tá? O quarto fator é a temperatura do ambiente. É comprovado já cientificamente que a temperatura, quando ela está mais alta, ela está aí acima de 20 graus, a gente vai ter um favorecimento da cicatrização. Isso acontece porque as células que realizam a cicatrização são células inflamatórias e elas trabalham muito melhor se a temperatura estiver mais quente do que o normal.
tá? Então, nos períodos frios, a tendência é que demore mais tempo para cicatrizar, quando comparados aí às feridas provocadas em tempos mais quentes. Isso é importante a gente saber, porque caso o animal tenha sofrido uma ferida e estiver numa época fria, é importantíssimo que a gente aqueça essa ferida, a gente mantenha essa ferida bem aquecida, evitando aí utilizar soro gelado, soro fisiológico gelado, e optando por realizar aí a limpeza com soro fisiológico um pouco mais aquecido, tá? O quinto fator é o uso de medicamentos. O uso de medicamentos pode tanto favorecer quanto desfavorecer. Como eu falei para vocês, se a gente usar anti-inflamatório na fase errada, a gente vai aumentar o tempo de cicatrização. Porém, se eu usar medicamentos, usar pomadas aí, que são pomadas recomendadas por um médico veterinário, eu posso ter aí uma aceleração do meu tempo de cicatrização, porque já existem no mercado pomadas que vão auxiliar as células inflamatórias, as células, os fibroblastos, que são as células de cicatrização, a trabalharem mais rápido, de uma forma mais eficaz. Tem pomadas também que são para evitar aí a multiplicação de micro-organismos, acelerar o tempo de cicatrização. Então, o uso de medicamentos pode ter duas vias, ou medicamentos incorretos que vão atrapalhar a cicatrização, ou medicamentos corretos que vão acelerar a cicatrização, tá? Como sexto fator que eu trouxe aqui para a gente é a nutrição do animal. Animais com uma dieta balanceada são animais que conseguem fornecer aí um maior aporte de nutrientes para garantir que essas células da cicatrização, que são células que gastam muita energia, consigam trabalhar de forma correta e cicatrizar de forma rápida. Mas para isso, ele precisa receber uma dieta de ótima qualidade para a gente conseguir aí realizar essa cicatrização de forma correta, porque o processo de cicatrização demanda muita energia e muito nutriente. Se o animal estiver bem nutrido, ele consegue liberar essa energia e esses nutrientes para acontecer a cicatrização de forma rápida e correta. E por último, os fatores aqui que a gente trouxe de exemplo, a gente tem a presença de estresse. Toda vez que o animal estiver diante de uma situação de estresse, ele vai ter a liberação de anti-inflamatórios naturais produzidos pelo corpo do animal. O cortisol, que é um corticosteroide, ele tem uma função anti-inflamatória muito potente. E essa função anti-inflamatória muito potente vai afetar o meu tempo de cicatrização. Então, é importante que durante todo o tratamento de cicatrização de uma ferida, o animal seja poupado do máximo de estresse possível. Então, agora que a gente já falou sobre as causas da ferida, das etapas de cicatrização e o que pode afetar uma cicatrização de uma forma negativa ou de uma forma positiva, a gente vai falar sobre as recomendações para acelerar um pouco aí esse tempo de cicatrização, tá? Então, vamos lá falar sobre o que a gente pode fazer para ajudar o animal a cicatrizar mais rápido. Então, primeiro de tudo, é avaliar o estado geral do animal. Tá? Muitas vezes o animal teve uma ferida aí que foi provocada por um atropelamento. Se você acabou de ver o atropelamento, você tem que avaliar o estado geral do animal. Se o animal está respirando, se o coração está batendo, se ele está com algum tipo de hemorragia, e estabilizar esse quadro geral. Em seguida, a gente deve aí avaliar a causa. É importante, como eu falei para vocês lá no começo da nossa aula, avaliar a causa daquela ferida. Se foi bicheira, se foi aí provocado por uma sarna, se foi provocado por um fungo, se foi um atropelamento, se foi um tiro de chumbinho. Porque isso vai variar, isso vai alterar em muito o meu tratamento. O protocolo que o veterinário vai te passar de tratamento, tá? Até a chegada ao veterinário, é importante que você tampe essa ferida. Tá? Então, por exemplo, você acabou de descobrir uma ferida no seu animal agora. É importante que você tampe essa ferida até chegar no veterinário, porque quanto mais tempo essa ferida estiver exposta, sem nenhum tipo de tratamento, maior é a chance dela se contaminar. Porque no ambiente tem vários micro-organismos, tem vários corpos estranhos, poeira, por exemplo, partículas de poeira, que podem contaminar e piorar ainda mais a ferida. Então, viu agora um machucado. Tampe essa ferida e leve ao veterinário. O veterinário chegar lá, ele vai destampar, ele vai te perguntar várias possibilidades da causa daquela ferida e vai te propor um tratamento para melhorar aquele animal, tá? E
se possível, você pode fazer uma higienização prévia, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Chegando no consultório veterinário, há duas possibilidades de cicatrização, que é a de primeira intenção e a de segunda intenção. A primeira intenção é aquela que o veterinário vai levar o animal para um ambulatório, para um bloco cirúrgico, e vai realizar a limpeza profunda daquele ferimento e vai realizar a sutura, vai dar os pontos. Tá? Geralmente, feridas provocadas por sutura demoram aí mais ou menos 10 dias para cicatrizar. Tá? Caso não seja possível realizar a sutura, que essa possibilidade vai depender da causa da ferida e do tempo que ela já está lá e do aspecto dela, a gente vai deixar cicatrizar por segunda intenção. Cicatrização por segunda intenção é aquela que eu vou deixar o próprio organismo do animal aproximar as bordas, tá? Que foi o que eu já expliquei para vocês, que tem as 3 fases, pode demorar meses para acontecer, tá? Então, a gente viu uma ferida no animal, tenta descobrir a causa, passa para o veterinário, leve essa ferida tampada até chegar ao veterinário. O veterinário vai optar por 2 formas de tratamento. De primeira intenção, que é a sutura, ou de segunda intenção, que é não dar pontos e deixar que cicatrize de forma natural, que foi o foco da nossa aula de hoje. Então, vamos lá para a higienização. Como que a gente deve limpar essa ferida? Antes de qualquer coisa, realizar a tricotomia. Tricotomia é raspar o pelo de uma forma bem ampla, tá? Feridas que não têm pelo, a gente consegue administrar melhor as pomadas, a gente consegue limpar de forma melhor. O pelo é sujo, o pelo pode cair numa ferida e agir como um corpo estranho, afetando a cicatrização. Então, a primeira medida é realizar a tricotomia ampla. Então, retirar bastante pelo ao redor da ferida, deixar bem lisinha a pele para a gente conseguir tratar de forma correta. Uma outra coisa que eu devo lembrar aqui, gente, que eu não posso esquecer de falar, é que, dependendo do animal e da ferida, é importante que você faça a contenção. Você amarre a boquinha do animal, coloque uma focinheira, porque ele pode te morder devido à dor que vai provocar esse manuseio. Então, feita a contenção, feita a tricotomia, a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é a limpeza. Muitas pessoas utilizam muito a água oxigenada. A água oxigenada tem apenas uma função, retirar sangue seco. A água oxigenada não tem um fator aí de cicatrização, não tem um fator de eliminação de micro-organismos. Pelo contrário, se você usar água oxigenada muito frequentemente nas feridas, você vai retardar a cicatrização, pois ela provoca lesões nas células responsáveis pela cicatrização. Então, ela vai provocar lesões no fibroblasto, que é uma célula que vai juntar todas as células da pele, realizando a cicatrização. Então, a água oxigenada aqui não vai ser algo que vai ser recomendado por mim. Exceto se tiver sangue seco nas bordas da ferida, você pode limpar aquele sangue seco com água oxigenada. Tirando isso, não é para usar, tá? A limpeza deve ser feita com clorexidine e soro fisiológico. Os dois você encontra numa farmácia e eles têm um potencial muito bom para eliminar aí sujidades, eliminar micro-organismos. Então, clorexidine com soro fisiológico, auxílio aí de uma gase, tá? Se for de imediato agora, se não tiver ocorrido aí, eu falei para vocês, entre 1 e 4 dias, você pode usar uma gase e esfregar bem essa ferida, retirar toda a poeira, retirar toda a sujeira com o soro fisiológico e o clorexidine. Então, a minha recomendação é, fez tricotomia, esfrega bastante essa ferida aí com clorexidine e soro fisiológico. Em seguida, você vai enxaguar com soro fisiológico apenas, numa outra gase, e depois você vai secar essa ferida com a ajuda de uma gase. Não é recomendado utilizar algodão, porque o algodão pode soltar fiapos, esses fiapos podem agir como um corpo estranho, afetando aí a cicatrização e aumentando o tempo dela. Tá? Então, vamos usar uma gase, de imediato aí, tricotomia, em seguida, fazer aí a limpeza com uma gase, uma clorexidina e um soro fisiológico, esfregar essa ferida como uma forma de debridar, tirar toda a poeira, todos os micro-organismos, em seguida enxaguar e finalizar secando. É muito recomendado que esse soro fisiológico esteja em temperatura ambiente ou pré-aquecido, a mais ou menos aí 30 graus, que é uma temperatura aí muito boa para acelerar a cicatrização.
Mas tomem bastante cuidado ao aquecer, porque você pode queimar essa ferida. Então, se ficar com dúvida quanto à temperatura, ou não tiver um termômetro para você olhar, eu vou recomendar você usar soro fisiológico em temperatura ambiente. Logo após a higiene, existem outras maneiras da gente acelerar a cicatrização. A higiene, que eu acabei de passar para você agora, é fundamental para todas as etapas, eu preciso fazer. A diferença é que, na fase inflamatória, a gente realiza a fricção. As outras fases, eu vou apenas passar uma gaze de forma delicada para limpar. Se eu não limpar uma ferida, ela vai se contaminar e vai demorar mais para cicatrizar. Aí agora, eu vou falar para vocês algumas dicas que são aí para acelerar a cicatrização. A primeira, que é a que eu mais gosto, é o uso de açúcar cristal. O açúcar cristal tem duas utilidades para uma ferida. O primeiro é que ele vai fornecer um aporte aí de glicose para o fibroblasto, que é uma célula que gasta muita glicose, muita energia para cicatrizar. Então, eu vou alimentar uma célula de cicatrização. Outra utilização do açúcar, que também é recomendada, é que ele promove aí um ambiente super saturado que vai matar muitos micro-organismos por desidratação. A gente vai provocar um desequilíbrio aí de partículas na ferida, e esse desequilíbrio vai fazer com que a água presente nos micro-organismos saiam do micro-organismo e vá para o açúcar, e vai matar os micro-organismos por desidratação. Então, o açúcar, ele acelera a cicatrização e ele também é um bom antimicrobiano, tá? Uma outra recomendação natural também é a babosa, tá? E o sumo da babosa, que também tem um potencial muito bom aí, antimicrobiano e também cicatrizante. Porém, o ponto negativo aí da babosa é que ela pode grudar na ferida e na hora de fazer uma limpeza pode ser necessário que você faça uma fricção maior. E essa fricção maior a gente já viu que pode afetar aí negativamente o meu tempo de cicatrização. A babosa é muito boa, porém tem esse ponto negativo, infelizmente. Além da babosa, além do açúcar, tem outras pomadas medicamentosas, mas a minha recomendação é que você consulte um médico veterinário, pois essas pomadas têm alguns anti-inflamatórios, tem outras substâncias. Muitas pessoas acreditam que só de passar na pele não vai afetar o animal, mas afeta, ela cai na corrente circulatória. Então, a utilização de pomadas comerciais, pomadas farmacológicas, devem ser utilizadas sim, porém com orientação de um médico veterinário, tá? Outra recomendação aqui é o uso do colar elisabetano, esse coninho da vergonha, ou de uma roupa cirúrgica para proteger essa ferida. Proteger principalmente de lambeduras. As lambeduras que os animais vão naturalmente, por instinto, provocar na ferida, pois a saliva tem um potencial aí, cicatrizante, mas também tem um potencial aí de micro-organismos que pode contaminar a ferida. Então, é bem natural que os animais levem a boca nessa ferida o tempo todo. Então, é importante que a gente use aí o colar elisabetano até que ocorra a cicatrização. Caso não seja possível usar o colar elisabetano, a gente pode usar uma roupa cirúrgica, um macacão cirúrgico para proteger essa ferida. Há outras formas, como, por exemplo, o uso de ataduras, o uso aí de curativos. Porém, devo deixar bem claro aqui que o uso de ataduras, o uso de curativos que vão abafar demais a ferida, pode retardar o tempo de cicatrização, porque vai reduzir a oxigenação daquela ferida. Tá? Então, quando não for possível usar o colar elisabetano, a gente tiver que tampar essa ferida, proteger essa ferida com uma gaze, com uma compressa, pode ser que ela retarde aí a sua cicatrização. As roupas cirúrgicas são aí a forma de proteção, uma das que menos alteram o tempo de cicatrização. Por isso que eu recomendei ela em segunda opção, quando o colar elisabetano não pode ser utilizado. Como, por exemplo, alguns animais, se você colocar o colar elisabetano, ele não come, ele não dorme, então, nesse caso, a gente vai ter que usar a roupinha cirúrgica.
Então, aqui para você ver a atadura, né, que é a faixa de crepom que a gente vai usar em alguns casos para proteger a ferida aí de terra, proteger de outros animais, porque o animal pode ter irmãos aí que vão lamber essa ferida, o animal pode viver numa casa que tem bastante terra, que ele pode sujar essa ferida com terra, então a gente vai recomendar tampar com uma faixa de crepom ou com uma roupa cirúrgica, vai depender do local da ferida, mas a gente deve deixar claro que essa conduta pode alterar aí negativamente o tempo de cicatrização. Lógico que se você fizer tampar essa ferida, mas fizer tudo da forma correta, tudo que eu ensinei para vocês, a higiene, a forma de debridar ou não debridar, não vai alterar tanto assim. Agora, se você fizer tudo errado, debridar na forma errada, usar medicamentos incorretos que não são orientados por um veterinário e ainda tampar essa ferida, é óbvio que o tempo de cicatrização vai ser muito maior do que deveria ser. Então, gente, eu espero que vocês tenham aí compreendido aí um pouco mais sobre as feridas, como acontecem os processos de cicatrização, como as feridas acontecem e como a gente consegue interferir positivamente no tempo de cicatrização, porque quanto mais tempo eu tiver aquela ferida no animal, mais aquela ferida vai estar exposta aí à contaminação, mais estresse para o animal e mais estresse também para o tutor de cuidar daquela ferida todos os dias. Então, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e nos acompanhar, porque quinta-feira tem um novo vídeo. E na quinta-feira a gente vai falar sobre distocias. Eu vou falar para vocês aí sobre as causas que fazem uma fêmea não conseguir parir de forma normal e o que a gente pode fazer para conseguir ajudar ela e conseguir fazer que ela consiga aí realizar o parto de forma normal e natural. Então, um abraço para vocês e até a próxima aula. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only the best, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.